Bom, então, pessoal, estamos aqui para esse podcast do ODS 3, de saúde e bem-estar, e nós estamos com a ilustre presença de Márcio Mantovani, ele que é CEO da CLUD. E, Márcio, para a gente abrir esse bate-papo, você poderia contar para a gente um pouquinho sobre quem é você e a sua trajetória até aqui? Bom, primeiro é um prazer estar com vocês, falando um pouquinho aí do aspecto social, enfim, de tudo que a gente está precisando para os novos tempos, né? Bom, eu estou no mercado de saúde fazem mais de 25 anos. Eu fundei uma corretora chamada Barella lá em 1995. Essa corretora se tornou a maior distribuidora de plano de saúde para pessoa física e pequena empresa do Brasil. Em 2014, eu me associei a um fundo chamado Actis. Juntos nós criamos a ITSEG. A ITSEG hoje é uma das maiores corretoras do Brasil, com mais de 1.200.000 vidas cuidadas na área de saúde, mais de 2 bi de prêmios de seguro-saúde anuais, enfim. E eu fiquei nessa companhia até 2017 como vice-presidente de varejo. Em 2017, no final de 2017, eu resolvi sair. Tinha cumprido a minha missão nessa companhia enquanto executivo, e aí resolvi cuidar do sonho, que era criar algo que pudesse devolver aí, de alguma maneira, para as pessoas um pouco daquilo que a sociedade acabou me entregando aí nesses anos todos. Show, muito legal, Márcio. E aí, a respeito do CLUD especificamente, né? O que é o CLUD? Como que surgiu essa ideia? Por que você resolveu atacar esse problema? Aonde que vocês estão presentes? Dá uma introduzidinha aí pra gente. Bacana. Bom, o CLUD surgiu, eu venho de família humilde, né? A minha origem é de família humilde, e o meu círculo de relacionamento até hoje são pessoas que, na sua grande maioria, não têm plano de saúde. Então, durante toda a minha vida comercial, aí, enquanto ganhei dinheiro vendendo plano de saúde para as pessoas, né, que a minha companhia ganhou dinheiro, ao meu redor eu tinha um grupo grande de pessoas que não conseguiam ter um plano de saúde. Hoje, do ponto de vista sustentável, é quase que impossível uma pessoa de classe média baixa manter um plano de saúde por muito tempo, porque o reajuste ele é sempre muito maior do que a inflação em função da variação médica, e a pessoa começa com um plano e usando aqui o que vocês são no final do dia enquanto consultoria, é insustentável manter um plano de saúde ao longo do tempo, porque a pessoa normalmente não consegue. E a hora que ela mais precisa, ela está desamparada porque ela não consegue mais manter o plano. Então, pensando nisso, eu quando saí da ITSEG, eu resolvi que eu precisava criar algo que pudesse fazer esse modelo acontecer. Aí eu fui estudar o mercado como um todo, entender as iniciativas que já existiam, mas não existia nenhuma iniciativa que entregasse, de fato, valor para as pessoas. Então, você tinha lá uma iniciativa de clínica popular, que na hora que você entrava na clínica e fazia a utilização, você achava que você ia gastar R$80 lá naquela consulta e que você ia sair de lá com o problema resolvido, com R$80. Esse procedimento virava 400, então a pessoa não conseguia fazer os exames muitas das vezes. Outras iniciativas que davam desconto, mas no final ele ganha dinheiro na ponta com um pedaço da consulta médica. Aí eu falei, precisa surgir uma companhia com um propósito social, não deixando de lado o ponto de vista econômico da iniciativa, mas que no final do dia fosse uma iniciativa que juntasse as pessoas para que de forma coletiva elas tivessem acesso à medicina de maneira mais simples e barata. Eu costumo brincar que o meu sonho grande, como diz algumas pessoas aí, né, Jorge Paulo Lema, o próprio Benchimol que se inspirou no Lema, eu costumo dizer que meu sonho grande é ser a XP do plano de saúde, que é fazer uma disrupção no modelo de saúde no Brasil, porque tem espaço. A medicina no Brasil pode ser mais simples e barata. Ela só é complexa e cara porque a estrutura que foi montada ao longo dos anos fez com que isso ficasse assim. Então, é possível a gente criar um sistema onde a medicina seja mais simples e barata, aliando, inclusive,
o sistema público nesse processo. Eu não sei se foi muito complexa a minha resposta, mas é só para deixar claro. Então, o CLUD, o que é no final do dia? O CLUD é um clube de saúde, 360 graus, que tem o propósito de permitir que as pessoas vivam mais e melhor. Então, no CLUD a gente atende, primeiro, um aspecto preventivo, com todos os programas que a gente vai falar um pouquinho deles, de prevenção de saúde, fazendo com que a pessoa, de maneira simples, comece a cuidar da saúde dela antes de vir a ter o problema, e no momento em que ela tiver qualquer necessidade de utilização, que ela consiga fazer isso de forma simples e barata. Então, esse é o conceito do nosso projeto aqui, da Health Tech, que a gente criou. Perfeito, muito bacana, deu para captar, sim. E, inclusive, eu vivi essa situação pouquíssimo tempo atrás, de que uma conhecida estava com muita dor no pé, e eu falei, pô, vai no ortopedista. Mas ela falou, tipo, não tem como, é muito caro eu ir no ortopedista, né? As consultas são muito abusivas e justamente essa pessoa ela não possuía o plano de saúde. E assim, Márcio, você tem uma ideia já de quantas pessoas que nem essa minha conhecida, enfim, pessoas de forma geral já foram impactadas pelo CLUD? O CLUD ainda é novo, então assim, a gente tem algo em torno de 15 a 20 mil pessoas que já foram impactadas pela iniciativa. E agora o que aconteceu? A pandemia fez com que atrasassem algumas coisas. Do ponto de vista da ideia e da formação da ideia, a pandemia foi importante porque fez provar a nossa tese. A gente conseguiu mostrar para muita gente o quanto um produto como que a gente criou é importante para uma sociedade que tem aí 170 milhões de pessoas que não têm plano de saúde. Então, a gente é uma alternativa ao plano de saúde, de fato. Mas ela, de alguma maneira, atrasou. Agora a gente está no processo de acelerar esse processo todo aí, de captação de novos cluders para a plataforma. Então, agora a gente vem forte aí, a gente acredita que até o final do ano a gente chegue aí a 100 mil assinantes na plataforma. A gente começa agora a fazer esse impacto de fato. Como a sua amiga aí, é legal dividir com vocês que algumas coisas que me chamaram a atenção para esse projeto é assim, ver uma pessoa com um problema, uma mulher com um problema de um caroço no seio, e ver ela ir para o sistema público e ficar batendo a cabeça e rodando, e quando chega a hora e que se identificou ali que era um câncer, não tem mais o que fazer porque já passou muito tempo. Então, assim, isso é o que a gente quer fazer aqui, sabe? Como que eu resolvo isso de maneira simples e rápida? Com uma consulta, com uma ligação, com uma videoconsulta aqui com o médico, ela já teria o pedido de exame, ela já teria feito o exame num laboratório a um preço super baixo, ela teria feito uma mamografia, já estaria com diagnóstico de que tem um caroço no seio. Feito isso, ela poderia fazer essa cirurgia com a gente aqui, parcelada em até 6 vezes, por menos de 5 mil reais. Em 2 meses ela estava resolvida a primeira parte do problema. Se ela não conseguisse, ela faria toda a primeira parte aqui, a gente encaminharia ela depois para o sistema público de maneira mais organizada, mais sistematizada, para que ela pudesse sair daquela bagunça inicial de para onde eu vou e como é que eu resolvo isso, para uma fila específica para fazer a cirurgia no sistema público e depois para fazer uma quimioterapia se fosse necessário. Então, assim, é isso que a gente está aqui propondo, sabe? De maneira simples. A sua amiga com o pé, puxa vida, vou para onde? Teria feito uma videoconsulta gratuita aqui com o clínico primeiro, tinha pedido um raio-x, com 15 reais ela tinha feito o raio-x, ela saberia qual é o problema dela. Olha o tamanho do que a gente pode fazer se a gente conseguir mostrar para as pessoas isso, que ela pode, tendo assinatura de um cartão de saúde como o nosso, pagando um pouquinho por mês para a família toda dela, ter acesso à medicina de maneira simplificada. Então, assim, isso é muito grande.
eu até peço perdão para vocês, que eu sou apaixonado pela criação, é meu filho mais novo, e eu sou apaixonado pelo que a gente criou aqui e pelo quanto a gente pode mudar a saúde no Brasil, o quanto a gente pode contribuir para que as pessoas tenham acesso à saúde. São 70 milhões, entre 70 e 80 milhões, na nossa análise aqui, de pessoas que se encaixam nesse perfil, que elas não têm plano de saúde, mas elas não estão numa linha onde pagar uma mensalidade como a nossa aqui, R$ 39,90 por mês, impeça ela de estar aqui. Então, são entre 70 e 80 milhões de pessoas que podem ser impactadas, que podem resolver um problema de saúde, que não precisa ficar a madrugada inteira um filho com febre, porque não tem para onde ir, não sabe para onde vai, a UBS só está aberta às 8 da manhã. Ele podia ligar aqui e falar com o médico e resolver o problema dele ali na hora, pelo menos para ter uma noite tranquila e no dia seguinte encaminhar para um serviço, se fosse o caso. Então, assim, é isso que a gente está trabalhando aqui forte, Marina e André. Sensacional, Márcio, de verdade, assim, ouvir e ver o brilho no olho que você tem em falar tudo isso realmente é muito inspirador, assim, de verdade. Então, parabéns mesmo pela iniciativa. E a gente queria saber também, só para deixar um pouco mais claro, né? Então, quais que são os features que o clube oferece, né, para as pessoas que fazem parte desse clube, e o que de fato, quais que são as principais diferenças, né, do clube para um plano de saúde convencional, né, fora o valor, que realmente é bem mais baixo. Bacana. Vamos lá, então, como é que funciona aqui? O Kluder, ele fica sócio da plataforma, ele baixa lá no celular dele o nosso aplicativo, mas se ele não tiver aplicativo no celular, na internet, ele tem lá acesso a todos os nossos entregados. Então, o que tem incluso? Ele tem médico 24 horas, incluso gratuitamente, ele fala por telefone com o médico a hora que ele precisar, ele faz consulta por vídeo com o clínico geral para o que ele precisar e a hora que ele precisar gratuitamente, ele tem um chat com enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, todos os dias, das 8 às 8 horas, para falar e resolver qualquer problema que ele tenha. Então, por exemplo, assistente social tem sido incrível aqui para uma série de coisas que a gente nem imagina. Então, assim, muitas coisas do dia a dia das pessoas que não têm acesso a um advogado, que não têm acesso a ninguém para orientar, a assistente social está aqui orientando qual o melhor caminho para usar o sistema público, como que ele faz para resolver um problema com o INSS, tem tudo aqui esse serviço. Desculpa, porque se eu falar, eu vou falando aqui, é muita coisa que a gente entrega. Assistente social, por exemplo, para ajudar em problemas de saúde, casos graves de saúde, a pessoa tem um problema grave de saúde, a gente tem assistente social aqui para ajudar ela em todo o processo de encaminhamento dentro do sistema, caso ela não tenha condição de pagar, porque o custo vai ficar alto. Isso faz uma diferença imensa na solução do problema, porque ela ganha muito tempo tendo esse acesso. A gente não sabe para onde vai quando está com problema. A gente meio que vive numa bolha, na grande maioria, porque a gente tem, no nosso caso aqui, plano de saúde bom, acesso aos melhores hospitais, acesso aos melhores médicos de maneira simples, não está muito preocupado, mas quando você desce um degrau aqui, você enxerga que tem um monte de gente que não tem acesso e não sabe para onde ir a hora que esse problema acontece. Desculpa. Aí nós temos um monitoramento de saúde emocional. Aqui é um programa incrível de saúde emocional, onde a gente monitora a saúde emocional das pessoas dentro desse programa. Um monitoramento da saúde física com foco em diabetes, pressão alta e obesidade, está incluso nesse programa. Um programa de reeducação alimentar e exercício online, então a pessoa não precisa sair de casa, ela tem todo um programa aqui de reeducação alimentar, seja para melhorar o aspecto físico, seja para emagrecer, seja porque ela quer ficar forte, então ela consegue fazer tudo isso aqui de maneira simplificada. E aí a gente tem, além disso, que tudo isso aqui está incluso na assinatura dele, ele ainda tem videoconsulta com especialistas marcada para o mesmo dia por R$ 35,
Então, se ele precisa fazer, ele não vai precisar esperar 1 mês, 2 meses. Se você tiver um plano de saúde hoje e for usar a rede credenciada do seu plano, você não vai conseguir falar com o especialista em menos de 1 semana. No Clude, você vai falar, em 24 horas, você está falando com o especialista e resolvendo o seu problema por R$35. Para nós que estamos numa bolha, às vezes não, é mais barato que pagar o estacionamento, dependendo do hospital que você for. Aí você tem videoterapia por R$35, então quer dizer que isso aqui tem sido um sucesso aqui na plataforma, porque a pessoa consegue se perceber pelo monitoramento um problema psíquico que ela está ultrapassando, está com problema de ansiedade e está começando a entrar numa pré-depressão por falta de acesso. Por vídeo ela faz da casa dela, de maneira sem precisar sair de casa, sem precisar se expor, porque a grande dificuldade das pessoas em problema emocional é dar o primeiro passo para procurar um psicólogo para sair. Aqui ele faz de casa e depois ele faz todo, por R$35 ele faz a sessão com um psicólogo aqui, sempre que ele precisar. Desconto em medicamento em mais de 26 mil farmácias espalhadas pelo Brasil, desconto em exames de até 80%, a Marina teve curiosidade de entrar no nosso site e viu lá que os nossos exames são os mais baratos do Brasil. Por que isso que é legal dividir com vocês? Que vem no aspecto de sustentabilidade e de aspecto social. O Clude não quer ganhar dinheiro em nenhuma linha do programa. A gente ganha dinheiro na assinatura do sócio. A gente é um grande clube que une pessoas e, através disso, trabalha incansavelmente para resolver o problema de saúde dela. Tá? Então, por isso que todos os nossos programas são muito baratos. Toda vez que um Cluder pagar alguma coisa, ele está pagando por profissional. O Clude não tem nenhum ganho nisso. O que isso permite? Permite que a gente tenha isenção e obriga que a gente, enquanto companhia, tenha o serviço mais perfeito do mundo. Porque se o serviço estiver ruim, o Cluder para de pagar a assinatura. Então, assim, como cultura da companhia, esse é o objetivo. Então, está aqui como que escrito dentro da companhia, aqui na pedra fundamental dessa companhia, é proibido ganhar dinheiro em qualquer linha que não seja assinatura. Porque se isso acontecer, a gente perdeu o propósito de valor da companhia. Tá? Aí ele tem mais 100 cirurgias, até R$3.000 parcelado em 6 vezes. Ele tem consulta presencial em uma rede credenciada quando ele precisar, que não é muito o nosso foco. A gente acredita que a consulta, a videoconsulta, tende a ser o melhor canal do ponto de vista de velocidade de atendimento e de resolução, mas toda vez que ele precisar de um acesso físico ao médico, a gente tem uma rede credenciada para indicá-lo com o menor preço possível. E desconto, por fim, desconto em lojas, grandes e-commerces, tudo isso que a discussão aqui, muitas das vezes, com as pessoas que me perguntam é assim, mas por que você tem um Clude Shop, que é essa linha de desconto, se o produto é todo health tech? Porque aqui tem um conceito que é o objetivo do Clude no fim, com o Clude Shop, é permitir que as pessoas economizem nas compras do dia a dia delas, para que elas tenham dinheiro para cuidar da saúde. Então, aqui, a gente vai desenvolver no tempo uma série de soluções financeiras para as pessoas economizarem em tudo que elas compram no dia a dia delas, para que a mensalidade saia praticamente de graça e quando ela precisar de um procedimento, tudo que ela já economizou pague essa conta. E aí ela vai poder cuidar da saúde dela. Então, é isso que o produto entrega. Eu sei que é um pouquinho complexo e esse tem sido o nosso maior desafio. Aí, aproveito para agradecer vocês a oportunidade de falar um pouquinho do Clude, que para quanto mais pessoas eu conseguir difundir essa ideia, mais gente vai ter acesso a essa solução e vai ter a chance de cuidar da saúde de maneira simples e barata. E tá só no início, né? Isso que é muito legal, assim, porque tem muito chão ainda pela frente. Sim. E você começou falando, né, de realmente atacar, ajudar essas pessoas que não têm os planos de saúde, mas eu posso dar uma pergunta para você do que você acha, que é o seguinte: eu tenho plano de saúde atualmente, ele não é dos melhores, mas assim, não me deixa na mão.
mas aí eu tô perdendo o cabelo, né? Eu já tô começando a ficar preocupado com isso, pô, vou no dermatologista. Aí eu entrei na rede credenciada, isso eu fiz foi em julho. Eu só fui conseguir marcar um perto de mim, porque tinham vários que eram extremamente longes, para o dia 30 de setembro. Então, tipo, pô, uma janela gigantesca. Isso que eu tô só com um problema, assim, insignificante, perto de realmente complicações de saúde que outras pessoas precisam ter. E também, juntando com esse fator, acho que também tem outro fator que, hoje em dia, as pessoas, elas cada vez menos querem comprometer as finanças delas, né? Então, para eu dar um exemplo disso, é o exemplo do carro, que os jovens, eles não querem ter carro porque eles não veem sentido em investir, sei lá, 50, 60, 80 mil reais num bem que vai desvalorizar muito rápido, sendo que ela pode usar o Uber ou pode alugar o carro e tudo mais. Você acha que o CLUD, ele também serve para atacar essa dor de pessoas que nem eu, que tive, tô pagando um valor muito mais alto do que o CLUD e o nível de serviço não é tão bom, a velocidade, e também essas outras pessoas que não veem sentido em ficar todo mês gastando uma grande fortuna para não extrair tanto valor daquilo? Por isso que eu tenho sempre preocupação com isso, com vocês que são jovens, porque eu não quero aqui, e eu acho que é importante como responsabilidade minha, dizer que a melhor solução é repensa e faz o CLUD e abandona o plano de saúde. Eu não posso fazer isso, tá bom? Mas eu creio que no tempo, um produto como o nosso tende a fazer com que os jovens repensem ter um plano. Eu não posso eu preciso ter responsabilidade com o que a gente criou. Eu tenho bastante preocupação, porque eu sei da dor que é uma pessoa sem acesso. Então, enquanto você pode, meu conselho para todo mundo é assim, ó, enquanto você pode, tenha um plano de saúde. No momento em que o plano de saúde começar a atrapalhar a tua vida no dia a dia, tuas finanças pessoais, que você está começando a deixar de ter uma vida social que te deixe feliz e que te evite ficar doente. No momento em que o plano de saúde começar a atrapalhar as suas contas pessoais ali e está te trazendo um montão de preocupação e isso está te fazendo ficar doente, a hora que isso começar a acontecer, aí está na hora de repensar. Enquanto as suas finanças permitir que você tenha um plano completo, todas as coberturas e ficar livre de qualquer risco, sem que isso impacte na sua vida social, financeira, mantenha o plano. A partir daí, a gente está aqui com uma solução real e que vai resolver o problema. Eu estou muito preocupado, André, porque eu tenho escutado isso de muitos de vocês jovens quando olham a nossa solução. E diz, cara, mas por que então vamos pagar um plano? Estou pagando aqui 400, que maluquice, eu podia estar pagando R$ 39,90 e eu fico aqui, entendo, mas eu sempre faço essa ponderação para a gente, até como propósito do que vocês estão criando, da criação de vocês, a gente tem que ter responsabilidade social quando fala disso, aí eu estou aqui fazendo a minha parte. Pô, com certeza, inclusive é muito, muito legal da sua parte fazer isso, porque acredito que uma parcela grande dos empreendedores, né, acho que no momento de querer vender o peixe, acabam meio que empurrando, né, falando, não, vai, super funcionaria para você. Então, muito legal realmente ter esse posicionamento. E você mencionou um pouco antes, Márcio, a questão da saúde preventiva, né? E quais são as principais frentes que o CLUD oferece hoje que você acha que atacam essa causa e por que essa saúde preventiva é tão importante, né, para o paciente? Bacana. A gente tem aqui, eu acho que assim, ó, hoje, a maior parte dos problemas de saúde hoje que acomete, tirando exceto, por exemplo, esse momento de pandemia, que é um caso atípico, né, mas no geral, a grande mortalidade se dá por problemas cardiovasculares, né, a gente tem aí, são a maior parte dos problemas. E esses problemas são desencadeados ao longo dos anos, por uma falta de um cuidado com algumas coisas básicas. Um exame preventivo, vamos pegar aqui,
as causas de câncer feminina. Grande parte desses problemas é causado pela falta de um cuidado preventivo. Um simples exame feito de tempos em tempos evitaria que essa pessoa tivesse um problema lá na frente. O homem é a mesma coisa, com o problema principal de câncer masculino, a próstata, né? O simples cuidado, um exame de sangue rotineiro, depois de certa idade, passar por um médico para fazer o exame, enfim, permitiria que evitasse. Você pega a diabetes, ela é uma doença silenciosa, comete 1 em cada 10 brasileiros, e as pessoas, quantas pessoas com 50 anos nunca fizeram um exame de glicemia? Então, assim, tudo que a gente criou aqui está baseado nisso. A resposta mais direta seria assim, mano, a gente tem aqui o HELP para ajudar a cuidar da saúde emocional das pessoas com todo o programa de monitoramento, que é um dos causadores de doenças graves para o futuro, porque ela vai ali tendo problema emocional o tempo todo, e isso vai desencadeando um monte de problema físico, né? A gente vai liberando um monte de substância no organismo em função de um problema emocional. Então, a gente ataca com o HELP, a Vertical HELP, que a gente chama aqui, que é o programa de saúde emocional, todo esse problema. Depois a gente tem o NutriFit, que é a outra vertical, que a gente ataca principalmente o problema da má alimentação, de todo esse processo, e ali tem exercício, tem tudo, e a gente fica ali, a gente é chato aqui, a gente fica mandando push o tempo todo, é e-mail, é SMS, a gente vai aqui, tem cliente que desativa, de tanto que a gente fica aqui, vamos cuidar da sua saúde, e vai dando dicas ali. A gente tem um programa agora que a gente criou que chama o Clube Kids, que é um programa voltado para a criança, para a gente começar a cuidar desse problema já na infância. Então, quem é mãe aqui, quem é pai, sabe do quanto a gente está tratando mal as nossas crianças hoje, quanto a gente está descuidando da saúde emocional, quanto a gente está descuidando da saúde nutricional dessas crianças e o quanto impacto vai ter para frente. Então, está aqui, e o monitoramento principalmente de pressão arterial, diabetes e obesidade pro adulto, que a gente acompanha de perto, para que essa pessoa possa cuidar de maneira clara da saúde dela. Quer ver um exemplo? Um diabético pode colocar a glicemia dele aqui, aquele diabético que mede todo dia a diabetes, ele pode colocar todo dia a glicemia dele no sistema. Daqui 5 anos, ele tem um relatório dos últimos 5 anos de como se comportou a glicemia dele dentro da plataforma. Qualquer variação na glicemia dele aqui, o time de enfermagem do clube liga para ele, para entender o que está acontecendo. Se for necessário, o médico fala com ele e altera a medicação dele. Para quê? Porque se a glicemia dele estiver administrada no tempo, ele não vai ter problema cardíaco. Então, tem todo um programa aqui de cuidado com esse paciente, vamos chamar assim, aqui, para que isso... O que a gente tem de mais relevante no CLUD, eu diria que são os programas preventivos. A gente tem todo um programa aqui de remediar, mas o que a gente tem de prevenção que fica escondido, né, no final, porque isso não é perceptível, porque você não consegue medir, né, o quanto você está trazendo de bem, porque cada organismo é um organismo, enfim. Mas o que a gente tem aqui de estrutura e de equipe aqui para tratar do paciente antes de ele adoecer é um negócio, assim, muito legal. E assim, tá pensando aqui, né? Você trabalhando tão forte na parte da prevenção, você alivia uma grande pressão de custos, enfim, e de excesso de capacidade que vai surgir justamente no SUS lá na frente, né? Porque se você não cuidar da prevenção, as doenças elas vão acontecer inevitavelmente numa situação muito grave, e aí você vai ter uma quantidade muito grande de pessoas que só tende a aumentar com o envelhecimento da população, chegando no SUS e demandando de assim, tratamentos que já vão focar em justamente tratar aquela consequência extremamente negativa que surgiu da falta de prevenção. Então, tipo, o impacto é muito grande, não só na vida dos pacientes, assim como se acaba ajudando a esfera pública também, certo? Eu concordo com você, e é isso, assim, aliás, o CLUD podia ser uma política pública, tudo que a gente criou aqui podia ser um programa de política pública,
porque no final é isso, você resumiu bem. A gente tem um problema no Sistema Único de Saúde no Brasil, que é um problema do funil. Então, eu tenho muita gente aqui em cima, o sistema fica super lotado, porque a atenção primária é difícil de dar para toda essa população. Então, quando você cria um produto ou uma solução que resolva essa dor da saúde primária da população, ou de parte da população, como é o nosso caso, você consegue no sistema público dar direcionamento para o que mais importa. O sistema público, eu sou um defensor do SUS, tá? Uma discussão que eu sempre escuto aqui, eu sempre sou questionado qual a minha opinião sobre o sistema público brasileiro, enfim, porque a gente fala que a gente ajuda a diminuir a fila do SUS, parte das nossas propagandas, porque eu acho o sistema público brasileiro incrível. Se a gente tivesse um pouquinho mais de organização, se a gente tirasse a política de lado e pegasse esse programa todo e trabalhasse forte nele, a gente teria premiações como tem a Grã-Bretanha lá, sempre lá. Porque a gente tem o sistema mais completo, num país com o tamanho do nosso, com tanta variação de condições e de estruturas por esse país afora, e a gente consegue dar vazão. O que a gente erra aqui, eu acho, aí é a minha opinião pessoal, erra na saúde primária, e não é um erro, é porque a quantidade de pessoas é muito grande. Então, se tiverem soluções como o CLUD, que resolvam essa dor, que trabalhem na prevenção, e que esse paciente só vai para o sistema público depois de ter passado por todo esse processo, cara, a gente vai ter a saúde mais incrível do mundo. Não tem como ser diferente disso. Show, concordo, é verdade. E porque realmente é muita gente, né? Muita gente para uma estrutura hoje que realmente, infelizmente, não dá conta. E assim, Márcio, o que você acha que é necessário, né, para que as pessoas de fato passem a enxergar essa importância na prevenção? Porque acho que hoje a gente vê muito esses casos das pessoas, eu preciso ir no médico, mas eu não vou no médico, eu vou esperar dar um probleminha para eu ir. Então, o que você acha que a gente pode fazer, que pode ser melhorado para que as pessoas tenham essa consciência de que é importante, de fato, você ir atrás antes? Eu acho que é política pública. Eu acho que é um trabalho de gastar um pouco, é que no final fica um círculo vicioso, porque como eu não tenho estrutura para esse atendimento, eu não posso fazer publicidade dele, eu não posso vender a saúde preventiva para as pessoas, entendeu? Então, assim, é meio que complexo, porque eu não posso vir enquanto Ministério da Saúde, vamos chamar assim, vir a público e trabalhar a conscientização e trabalhar a prevenção, porque eu não tenho estrutura para fazer. Então, fica um círculo vicioso. Eu não posso trabalhar esse modelo, porque se eu trabalhar esse modelo, eu sobrecarrego ainda mais o sistema, porque as pessoas teriam que ir antecipadamente ao médico, e eu não tenho médico para atender o doente. Como é que eu vou ter médico para atender o saudável que quer só ali fazer o processo de prevenção? Então, a gente vai ter que começar solucionando, Marina, o problema dessa massa que eu costumo dizer aí, que está no meio do caminho, que é aí de 70 a 100 milhões de brasileiros, vamos chamar assim, que não está no plano de saúde e que está fora. Esse, a gente precisaria, e eu sonho com isso, o dia em que a gente vai ter aqui um número de usuários grande o suficiente para poder gastar em mídia um valor muito, muito, muito alto para trabalhar a ida em canais dos mais diversos, como esse e como a rede aberta, que vai ao maior público possível, para falar um pouquinho disso. Dedicar uma hora lá, para dizer, olha só, você precisa cuidar da sua saúde de forma preventiva. Mas por que você não cuida? Porque você não tem acesso. Olha aqui, tem acesso, tem aqui esses programas todos de companhias privadas que podem te dar esse acesso, você gastando só um pouquinho. Você vai gastar, vamos pegar como CLUD, R$ 39,90, você tem um médico para te mandar, para te sugerir um check-up, você pode fazer esse check-up depois gastando R$ 100 uma vez por ano para manter a sua saúde em dia. Você tem um programa cuidando, você pode fazer exercício da sua casa sem ir para academia.
Você pode montar um cardápio de acordo com o que você tem de alimento na sua casa, que vai trabalhar a quantidade nutricional necessária para a sua saúde. Então, assim, falta no final, aí, do ponto de vista privado, acesso. Acesso a divulgar programas como esse. Acesso a trabalhar, e não aquele negócio que hoje tem. Não, você precisa fazer prevenção, mas não tem ninguém lá dando nenhuma ideia. Todo mundo sabe que precisa prevenir. Tá bom, mas como é que eu faço isso? Qual o caminho? Né? A gente está querendo... o desafio nosso aqui o que a gente está criando é algo novo. Nunca foi feito. Tem muitas health techs agora fazendo, tem muita gente trabalhando duro para entregar isso, mas é um processo novo. O que nós precisaríamos é um pouquinho mais de acesso à mídia, a quem entrega essa informação às pessoas na casa delas. Esse eu acho que é o nosso grande desafio. E Márcio, deixa eu te perguntar, e como você acha que, assim, especificamente o CLUD, ou se você quiser falar de forma geral, que essas health techs que olham para essa população que tem maiores necessidades, como que vocês conseguem trabalhar para que haja uma maior penetração da solução entre essas pessoas? Eu acho que assim, primeiro você precisa, o primeiro ponto que eu acho que essas health techs precisam, e aí a gente precisa se diferenciar. O que eu vejo aqui, André e Marina, é assim, tem muita health tech que é simplesmente um app, e que está surfando a onda que está aí. E a gente precisa tomar um cuidado para separar. Tem serviços gratuitos, que quando você olha não entrega absolutamente nada. Tem muita coisa aí que só atrapalha a comunicação. Só atrapalha porque fica assim, você está no meio de um emaranhado de informação, com muita coisa ali que o cara é um marketplace médico. No final, ele não está te dando nada, ele não está prevenindo nada, ele não está fazendo nada. Ele só vende lá a telemedicina no final. E está cheio. Isso, e está todo mundo ficando nesse mesmo emaranhado. Está difícil de vocês que vão perceber isso aí, se vocês aprofundarem no mercado de health tech, vocês vão perceber que a grande maioria não entrega nada no final. É simplesmente a digitalização do que era entregue manualmente. Mas não tem nenhuma entrega, a não ser a digitalização desse processo. Então, essa é a grande dificuldade. Eu acho que as health techs que têm um processo, que estão tentando fazer, vão ter que gastar muitos podcasts, muitas entrevistas, muitas lives para poder explicar que é possível fazer prevenção no Brasil de maneira simples e barata. E aí nós vamos conscientizar e vamos diminuir todo esse fluxo que a gente está enxergando aí. É possível. E, Márcio, com relação à pandemia, qual você acredita que foi o preparo que faltou para a gente aqui no Brasil para lidar com ela da melhor forma, né? Porque a gente sabe que em comparação com outros países, enfim, o desempenho brasileiro não foi muito bom. Então, o que você acha que faltou para que a gente conseguisse agir melhor? Puxa vida, a sua resposta me coloca do lado de 50% contra 50% da população? Não, vamos lá. Deixa eu dar a minha opinião. Eu acho que faltou vontade política. Primeiro, assim, eu queria separar o tema. Eu acho que é um tema complexo. O nosso país é muito grande, como eu já disse, e a pandemia era inevitável que ela se alastrasse, porque a cultura do nosso país é diferente de outras culturas. Nós temos a cultura do abraço, nós temos a cultura de que não vai acontecer nada, nós temos a cultura que tudo a gente consegue, que aqui nada, né, que a gente, não, isso não existe, é cultural da gente. A gente tem esse problema aqui no Brasil de que a gente respirou, tá juntando 20, né? Então, é da nossa cultura juntar as pessoas, abraçar, beijar, esse é o nosso perfil do brasileiro. Então, assim, parte do problema era inevitável, ok? A segunda parte, eu acho que faltou uma liderança política, que a gente não teve.
infelizmente. Eu gosto de citar um exemplo dos respiradores, tá? O governo nacional, não quero fazer crítica a pessoas, não, tá? Mas, assim, o governo nacionalmente poderia ter gerenciado a pandemia. Ele poderia ter comprado todos os insumos da pandemia. Ele teria poder de barganha, ele distribuiria, ele faria a logística para colocar o respirador na cidade na hora que fosse necessário, porque ali estava precisando de mais. Ele compraria a máscara, ele compraria tudo. Olha quanto de dinheiro economizado só com esse processo, e era só trabalhar como se tentou usar o exército para fazer, na logística desse processo todo. Ponto 1. Aí a gente vai para a vacina. Se a gente tivesse negado a vacina menos e feito tudo que precisava ser feito um pouco antes, a gente teria ganho um mês. O que parece pouco para quem é a favor do governo, enfim, não é que a minha discussão não é com as pessoas, tá? Uhum. Se tivesse um mês a menos, quantas mortes nós teríamos diminuído? Quantas pessoas que morreram com 64 anos em maio não teriam morrido com 64 anos em maio? Eu perdi um amigo com 64 anos fazem 3 meses. Faz 3 meses que ele veio a óbito. Se ele tivesse tomado a vacina um mês antes, a vacina tivesse ganhado, ele não teria talvez morrido, né? Então, eu acho que faltou essas coisas pequenas. Hoje a gente é um exemplo de vacinação, mundialmente falando, a gente está super avançado, mas precisou de uma guerra política, precisou de um governador ir para a rua, comprar vacina na marra, para que o governo dissesse, não, vou vacinar também, e começasse a guerra por quem vai vacinar mais. E aí a gente ganhou o jogo, e a gente está hoje aí com os hospitais caindo o número de mortes, devagarinho, enfim. Então, desculpa o alongar da resposta, mas é que é um tema muito complexo e sensível. Eu acho que são pontos que a gente falhou, que permitiu que acontecesse a politização. Porque aí o prefeito lá na cidadezinha quer fazer política, aí vira esse negócio de fecha, não tinha uma harmonia para que se fizesse esse ganho. E aí todos nós perdemos aí nesse processo. Acho que a gente achou o rumo quando a gente acertou que para ganhar o jogo ia ser quem vacinasse mais. Aí a gente ganhou o jogo, estamos chegando aí no final desse mês aí com a população adulta toda quase vacinada com a primeira dose no Brasil inteiro. Acho que aí a gente ganhou o jogo. Obrigado por compartilhar a sua opinião. Isso é uma discussão muito difícil, porque uma palavrinha que você põe fora do lugar já vira um puta dilema e todo mundo esquece qual foi a pergunta lá no começo e vira uma outra discussão. É isso. Mas, ô Márcio, assim, já era previsto que uma pandemia, como o Covid, poderia ser alguma outra doença, surgiria pela forma como a gente faz as coisas no dia a dia. Então, assim, se você for olhar a forma como a gente faz a produção de gado, assim, como a gente lida com isso, eu tô ligado, mas também porcos, galinhas, enfim, já surgiram doenças como a gripe suína e a gripe aviária, e aí o Covid provavelmente foi com o mercado úmido lá na China, né? O ebola na África também surgiu do comércio de morcegos, enfim. Ou seja, é sabido que novas doenças vão surgir e cedo ou tarde elas virarão pandemias. E dentro desse contexto, como que a gente pode trabalhar para reduzir o risco do surgimento delas? Ou talvez não reduzir o risco do surgimento delas, mas já conseguir prever mais ou menos quando isso vai acontecer, a gente já conseguir se mobilizar com maior eficiência para atacar esse problema. E aí, como que o CLUD também e outras empresas no setor podem ajudar nessa causa? A pergunta é bem complexa, André, bem profunda, tá? Vou tentar aqui fazer uma resposta que contemple aí,
mas esse dá um podcast só dessa pergunta aí. Eu acho que a gente já avançou muito do ponto de vista de mundo, tá? Com olhar para esse sentido, com algumas mudanças. Mas a gente tem um problema da fome, que é um problema mundial, e que a gente vai sofrer cada vez mais para frente com os problemas que a gente está tendo de aquecimento global, enfim, dá uma pauta para um outro papo, enfim, e a gente vai ter que cada vez produzir mais. Então, no final do dia, vai ser sempre complexo discutir esse tema, porque ao mesmo tempo em que eu preciso melhorar os meios de produção e garantir que eles, por si só, não criem um problema para o mundo, em função do desenvolvimento de um problema, eu preciso produzir mais. E muito mais, e a cada dia mais. Então, isso serve para a parte do aquecimento, do desmatamento e de tudo que a gente está vendo aí. Então, eu acho que o maior controle do ponto de vista mundial da cadeia de produção, que é o que está se fazendo com ESG, com tudo que está aí, tende a melhorar esse aspecto. Mas você tem alguns aspectos que você não vai resolver. Você tem problema cultural, regional, o cara vai continuar fazendo, você não vai conseguir fazer o chinês mudar o jeito dele fazer lá na ponta. Se mundialmente não tiver alguma forma de avaliar isso. Então, no final, é difícil esse tema, sabe? Ele é complexo, porque como é que eu vou gerenciar a produção de alimento ou a forma do consumo do alimento de uma determinada população? Então, assim, cara, é muito complexo. Uhum. Então, assim, é difícil até, eu sei que eu respondi, mas não respondi, porque esse tema é complexo demais. Eu acho que, em resumo, vai precisar de um maior controle dos meios de produção de maneira mundial, do ponto de vista regulatório, desse ponto de vista, né? Porque senão, controle dos meios de produção, aí parece uma tese, né? Marxista, vamos chamar assim, enfim. Não, mas é ter uma maior regulação, ter um maior cuidado, como a gente já está vendo pelo mundo aí com o gado. Se você olhar o mundo, como o mundo evoluiu do ponto de vista da criação de gado, ainda temos 1 milhão de problemas para resolver do ponto de vista do aquecimento. Muitos problemas, mas hoje, se você pegar, por exemplo, o gado brasileiro, ele já é quase todo certificado. Por quê? Porque para vender para o mundo tem toda uma regulação lá, tem todo mundo olhando de lupa. Por quê? Porque, primeiro, porque isso é um business mundial gigante e tem muito interesse nacionalista dos países. Mas isso fez com que a criação tivesse um cuidado maior. Então, você já tem hoje um menor risco de doenças vinda dessa criação por esse cuidado. E assim com todas as outras criações. Você pega o frango mesmo, quantas vezes a gente é acionado mundialmente lá quando chega esse frango nos países de fora lá, chega na China, chega na Europa lá, porque tem algum probleminha. Aí suspende a produção daquele frigorífico porque identificou ali que chegou. Então, em algumas linhas a gente já controlou de alguma maneira. Mas um problema como o coronavírus, como é que você ia resolver esse problema se de fato ele saiu daquele mercado? Se de fato essa história né, a que a gente pode contemplar, como é que você ia resolver esse tema? Não dá para resolver. Ela ia se espalhar. Quebra-cabeça gigantesco. Sim, e aí, Márcio, nessa linha, né, a gente está vendo agora, recentemente, muitos casos, né, ao redor do mundo todo de incêndios florestais por conta do calor intenso e, enfim, todas as questões de mudanças climáticas, elas vão influenciar a nossa saúde de diversas formas, seja diretamente, né, você estando ali no local que de fato está acontecendo, e ao redor de todo mundo, até por conta da falta de alimentos que vai acabar acontecendo, enfim. E como que você enxerga, né, o CLUD frente a essa questão toda, né? Vocês já está no radar de vocês algumas questões como essas? Como que vocês estão vendo tudo isso?
Enquanto companhia, Marina, a gente tem poucas ações efetivas a fazer, né? Porque no final a gente é uma empresa pequenininha aqui, fechada num mundinho e tentando fazer. O que a gente tem feito aqui é tentar, como uma empresa de tecnologia, a gente já tem contribuído de alguma maneira, né? Menos papel, menos estrutura, todo um contexto. Serão pequenas soluções micros feitas por empresários ao redor do mundo que vão ajudar a mudar essa situação. As grandes corporações já estão fazendo, que estão sendo obrigadas a fazer. As corporações pequenas vão ter que fazer elas. Está no radar, sim. A gente estuda esse tema aqui, porque esse é um tema relevante, até para efeito de captação. Isso é legal, porque o mundo mudou, né? Para você fazer uma captação financeira hoje, esse é um tema que é uma das perguntas. O que vocês pensam desse tema? Então, assim, a gente tem bastante preocupação com ele, mas eu acho que a gente já tem bastante ação aqui, pontuais. E para o futuro, aí é fácil de fazer. Aí com capital fica fácil de você fazer um montão de ação que vai de alguma maneira contribuir, sabe? Aí você tem condição, a gente tem tanto problema para resolver, que qualquer coisa que você pegar aqui, fazer uma ação focada nisso, uma ação social, com parte da receita dessa companhia lá na frente, você vai contribuir para a melhoria disso. Perfeito, Márcio. Márcio, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de vir aqui, conversar um pouco com a gente. Pô, em 1 hora aprendi demais com você. É realmente um grande prazer poder falar com você. Você gostaria de deixar uma última mensagem aí antes da gente encerrar o programa? Não, eu queria muito agradecer vocês, primeiro pela oportunidade de falar do Clude. Isso para mim é sempre um privilégio poder falar dessa iniciativa e de o quanto a gente pode contribuir para a melhoria da saúde das pessoas. Então, queria muito, muito agradecer vocês. Parabenizá-los pela iniciativa, desejar muito sucesso, participar dos primeiros podcasts de vocês é muito legal, porque eu adoro participar das iniciativas no início delas, porque lá na frente, quando vocês estiverem fazendo bastante sucesso, eu vou poder dizer assim, eu fui um dos primeiros a falar com eles lá no podcast, então eu tenho sempre muito prazer em falar com empreendedores jovens que estão a fim de mudar o mundo. Esse aqui, para mim, é muito energizante. Eu queria muito agradecer vocês. Obrigada. Muito obrigado, Marco.